Vamos neste momento fechar os nossos olhos, orarmos. Santo Deus, Pai querido, que o seu Santo Espírito, neste momento, possa habitar em cada igreja que está funcionando em cada lar. Que nós possamos, Senhor, sentir o poder dos céus através do Espírito Santo. Que nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles possam, Senhor, que eles possam ser resolvidos e nós possamos ficar acalmados, possamos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor já está resolvendo cada um deles. Que este momento de angústia, de ansiedade, que não sabemos o que será, envolvendo questões de saúde, do vírus, envolvendo questões políticas, financeiras, envolvendo questões espirituais, possam passar logo e nós possamos logo encontrar contigo nas mansões celestiais. Fique conosco, fique com cada pedido que foi colocado. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Vamos ao nosso estudo, enquanto vocês veem aí na lateral as fotos daqueles que já estão mandando as fotos da transmissão, que estão assistindo, né? O que é interessante nós estudarmos o capítulo 7 de Apocalipse, nós temos que rever um pouco o que estudamos até agora, já que tivemos uma pausa durante essa semana, para nós entendermos. Nós estudamos o capítulo 1, começamos até numa quarta-feira, estudamos o capítulo 1 de Apocalipse, e vimos ali que João tem uma visão, ele é tomado em uma visão, ali na ilha de Patmos, e ali na ilha de Patmos ele tem uma visão de Jesus no meio das 7 igrejas. E no capítulo 2, 3, então, agora explica quais são essas 7 igrejas, que são períodos históricos da igreja, que começa no Pentecoste, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, está aí no capítulo 2, e ela vai até o ano 100, que data mais ou menos a morte do último discípulo, o último apóstolo. Então temos a segunda igreja, que é a igreja de Esmina, que começa então nesse período, vai até o ano 313, com o Edito de Milão, onde ali Constantino e Licínio, os dois imperadores, eles decretam a não perseguição mais dos cristãos. Nós temos então depois o Pérgamo, que é a terceira igreja, que vai do ano 313 até o ano 538, onde começa a supremacia papal, onde eles vencem o cerco dos ostrogodos, e ali eles se impõem como uma nação, como poder. E aí nós entramos na quarta igreja, a igreja de Tiatira, né, ainda no capítulo 2, ela vai desse período, é o período mais longo, vai até o ano 1517, onde Martim Lutero, ele coloca as 95 teses ali na entrada do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E é esse período, a igreja, é o período que a igreja começa a perseguir outros cristãos. Aí no capítulo 3, entramos na igreja de Sardes, a quinta igreja, ela vai do período então das 95 teses até 1798, quando o Papa ele abandona Roma e é preso o Papa Pio VI. E aí entramos na sexta igreja, a igreja de Filadélfia, está aí no meio do capítulo 3, a igreja que vai de 1798, com a prisão do Papa, até 1844, que é a última profecia longa de data, que termina em 1844, 22 de outubro de 1844. E aí entramos na última igreja que estamos vivendo hoje, que é a igreja de Laodiceia, que é o tempo do fim, onde Cristo, a partir de 1844, ele passa do lugar santo para o Santíssimo. Aí nós entramos no capítulo 4, que João, então, depois disso, ele tem uma outra visão, que é a visão do trono de Deus. Na visão do trono de Deus, ele vê ali 24 anciãos, ele vê 4 seres viventes, com características de Jesus, do cordeiro, do leão, do boi, ou do novilho, da águia. Então ali ele tem a visão das características de um ser poderoso, mas também que se dá, que é amoroso, mas que tem a característica humana, mas que isso também é onisciente ou onipresente através da visão da águia. Então nós vemos ali a visão do trono do céu, onde é feita a adoração, só que no meio dele está o trono de Deus, e João ele mostra através de características de símbolos de pedras preciosas, porque ele não consegue ver a Deus, ele cai até desmaiado, o ancião vai lá e toca nele para que ele se levante, e nessa visão ele vê que na mão direita, um simbolismo, está um livro de que ninguém pode abrir. Isso aí já entramos no capítulo 5. E aí no capítulo 5 fala de que ninguém pode abrir, ele começa a chorar. E alguém diz, não, aquele que é o leão da tribo de Judá.
E aí João olha e vê um cordeiro. Ele vê alguém que é justo, poderoso, mas que também é amoroso. E só ele que morreu pela humanidade sem pecado é que tem a capacidade de abrir o livro, que são os 7 selos, que, como eu falei, expliquei anteriormente, a história ou a escrita hebraica, ela tem um pensamento de você explica e depois você volta explicando aquele assunto, dando mais detalhes do ponto intermediário e avançando mais. Então nós temos as 7 igrejas de períodos, e agora nesta visão, nós estamos no capítulo 6, dos 7 selos, ele fala dos 6 primeiros selos, ele repete através dos 4 cavaleiros, as 4 primeiras igrejas, né, de Éfeso ali, de Esmina, Pérgamo e Tiatira, e aí ele fala da igreja que persegue, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, que é a igreja que persegue os cristãos. Aí temos a visão do 5º e do 6º selo, dos santos ali pedindo, e aí o 6º selo é a volta de Jesus. E eu mostrei isso naquele dia, que hoje nós vivemos profeticamente no Apocalipse, capítulo 6, entre o verso 13 e o verso 14. Eu vou ler de novo. Diz assim o verso 13 e 14 do capítulo 6 de Apocalipse. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Reparem, no capítulo 13 nós já falamos que aconteceu a queda das estrelas. E aí no capítulo 14 é o céu se abrindo para a volta de Jesus. Então estamos vivendo entre o versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 6. Só que aí termina o capítulo 6 com uma pergunta, porque aquelas pessoas que não estão preparadas para a volta de Jesus, elas correm para os montes, para dentro das cavernas, e elas acham melhor que as pedras caiam sobre elas do que ver o resplendor da volta de Jesus. E elas dizem, pedra, cair sobre nós, pois não suportamos a glória do Pai. Nesse momento, chega e faz uma pergunta. Eu vou ler o verso 16 e o verso 17 para entendermos. E disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Aí vem a pergunta. Por que chegou o grande dia da ira deles? E quem pode suster-se? Pela lógica, o capítulo 7 de Apocalipse, nós entraríamos agora no 7º selo. Mas não. Entendendo que essa pergunta ela é importante para o cristão, a visão de João dá uma pausa antes de explanar o 7º selo, que nós vamos ver quarta-feira. Ele começa então agora a explicar quem pode, porque no versículo 13 caem as estrelas. No versículo 14, o céu se abre e Jesus volta. E as pessoas vão para os montes, para as cavernas e pedir que as pedras caiam sobre eles. Quem vai sobreviver? Quem vai se sustentar? Quem poderá resistir à glória de Deus? E agora vamos tentar entender. Me acompanhem no versículo 1. Diz assim, depois dessas coisas, que coisas? Os 6 primeiros selos do capítulo 6. Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os 4 cantos da terra denotam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Isso significa que esses 4 anjos, que é um simbolismo de totalidade, eles têm o poder, ou eles estão sobre todos os cantos da terra. Eles não são, primeiro que a terra é redonda. Se nós analisarmos, a terra não tem canto. Mas no sentido de que eles estão sobre todo o território da terra. E eles têm um poder. Os anjos são sempre seres que estão envolvidos nos negócios desta terra. Para proteger, amando de Deus para esclarecer. E fica claro que a esses anjos é dada uma missão poderosa de reter ventos. E a palavra ventos em profecia, ela significa guerras, ela significa uma comoção política, agitação, ou guerra, como nós dissemos inicialmente.
Fica claro, então, que a profecia, ela inicia no capítulo 7, dizendo que anjos poderosos retêm as guerras, as comoções, as intrigas, para que esse planeta não fosse já destruído pelo inimigo. Isso quer dizer que, se não fosse dada essa autoridade a eles, o nosso planeta provavelmente já teria sido destruído pelo maior inimigo de Deus. É uma profecia, repare, que cumpre-se imediatamente, um pouquinho antes da segunda vinda de Cristo. Ela acontece entre o versículo 13 e o versículo 14. Ela acontece onde nós estamos vivendo hoje. Então, em qualquer momento, antes da volta de Jesus, esses 4 anjos, e por isso que o capítulo 7 ele começa falando, a civilização ela se autodestruiria se não fosse o poder desses anjos, a intervenção de Deus. Os acontecimentos internacionais que nós vemos a cada vez se tornando globalizado, nós temos a prova do que estamos vivendo, o Covid-19. Cada vez fala em voz alta de que se aproxima um momento decisivo em que os ventos serão soltos. Muitos me perguntam, pastor, estamos já vivendo o período da abertura do 7º selo, onde vão ser abertos os 7 flagelos. Bem, as profecias, elas dadas por Deus, elas sempre têm o intuito de nos preparar, mas mais com a intenção de que quando aconteça, nós possamos reconhecer o poder de Deus e sabemos que estamos entrando ou continuando no caminho da salvação, que não estamos soltos, sozinhos neste mundo. A obra do anjo de segurar os ventos tornará possível a realização do que está escrito em Mateus capítulo 24. Porque nós falamos lá também, no Mateus capítulo 24, que é um capítulo profético. Lá tem os sinais da volta de Jesus. E falando dos sinais da volta de Jesus, lá fala de que os sinais já aconteceram, mas diz que falta um acontecer. E o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. Esse ato, entre o verso 13 e 14 do capítulo 6, falta agora, e os anjos estão segurando os ventos para que o mundo não seja destruído, para que então a mensagem ela seja levada, para que então o convite da misericórdia ela seja levada, para que aqueles que recebam possam aceitar ou possam rejeitar, e assim não ficar nenhuma escusa de que o evangelho foi pregado a todo mundo. O versículo 1, ele começa dando o parâmetro da abertura do capítulo 7, da explicação de quem pode suportar, dizendo que Deus ainda está no comando. Pode vir o vírus que seja, pode vir a doença que for, pode vir o meio político, a polarização política, pode vir questões financeiras. Deus ainda está retendo os ventos, e só quando ele achar, quando ele vê que o sinal principal de pregar o evangelho for feito, então que os ventos serão soltos. Mas o que precisa ser feito, além da pregação do evangelho, para que os ventos sejam soltos? Verso 2, verso 3. Vamos ver lá. Repare que tem 4 anjos e agora aparece um outro anjo. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem a árvore, até que tenhamos o quê? Essa é a parte importante. Selado nas suas testas os servos do nosso Deus. A Bíblia usa a palavra sinal, ou selo, como nós vemos aqui, de maneira intercalada. Se nós formos em Gênesis, por exemplo, capítulo 17, versículo 11, é dito que a circuncisão era um sinal entre Deus e o seu povo. Se nós formos em Romanos, capítulo 4, versículo 11, é mencionado como sendo o selo de Deus. O selo é uma marca distinta que torna o povo de Deus diferente. No tempo de Israel, era a circuncisão. Era o único povo que fazia a circuncisão, que era uma maneira de identificar o povo de Deus. Esse aqui é o povo de Deus, é o povo circunciso. Reparem que esse anjo, ele fala que não pode destruir o mundo, para que possa proteger o mundo de forma geral, porque ele fala lá, não danifique a terra, o mar, nem as árvores,
até que faça o quê? Até que marque o povo de Deus. A pergunta é: quem é o povo de Deus? A resposta está de que o povo de Deus é aquele que recebe o selo. Simples? Não, não é tão simples. Se o povo de Deus é aquele que recebe o selo, a pergunta é: qual é o selo de Deus? Como nós podemos identificar o selo de Deus? Talvez hoje alguns mais novos não entendam essa dinâmica do selo. Por exemplo, nós temos o correio, e aqueles que já usaram, como eu usei muito, né, quando eu namorava a minha esposa à distância ainda, quando nós estávamos namorando, nós mandávamos carta. Né? Era um meio de comunicação que existia melhor, porque a ligação dava para fazer, mas era muito caro. Eu lembro que às vezes eu saía de casa, ia para o orelhão meia-noite, porque a ligação era mais barata, e não podia falar muito porque gastava os créditos todos, né? Os créditos não, as fichas, né? Alguns vão lembrar ainda das fichas ainda, né? Só os mais antigos, mas o outro meio era selo. Interessante que a carta, ela, para poder sair de onde você está e chegar no lugar onde você quer que chegue, ela tem que ser paga. E como é que você sabe que a carta foi paga? O correio, ele coloca um selo que tem um valor. Esse selo, ele vem um carimbo, e nesse selo está dizendo da onde está saindo, e a carta está escrita para onde ela vai. Repare, o selo tem que ter uma identificação. O selo, ela tem que ter 3 características. Ela tem que ter quem é o proprietário, quem é que é o dono daquele selo, o legislador, qual é a sua função e qual é o seu território. Então, por exemplo, você quer mandar a carta para fora do país, você não pode colocar um selo nacional, você tem que botar um selo internacional. Você quer mandar uma carta com determinado tipo de peso, não é um selo normal, tem que ser um selo um pouco mais caro. Qual é o selo que define Deus? Qual é o selo que define a Deus como nosso legislador, como nosso criador e como dono dessa terra? Êxodo, capítulo 20, verso 8 ao verso 11. Diz assim: Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora repare o final. Olha as características aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Primeira característica, Criador. E o mar e tudo que nele há. Agora vamos lá. Ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Repare que aqui nós podemos ver que o nome do legislador que nos dá a lei é Deus. Nós podemos ver que a sua função, aqui em Êxodo capítulo 28 a 11, diz que ele criou, a sua função é de criador. E o território é toda a terra. A expressão selado na testa, ela é uma expressão de pensamento. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, quando falar da marca da besta na testa e na mão. Mas a testa, ela significa pensamento. Ela significa que serão selados pela razão. A razão de aceitar de forma voluntária os ensinamentos, as doutrinas e os mandamentos de Deus. A consciência, ela tem uma importância grande, porque santificar o sábado, que é o selo de Deus, trata-se de uma obra de evangelização. Esse anjo, ele sem dúvida, ele é um movimento mundial que deverá chamar a atenção dos homens para o selo de Deus, que é o santo dia do Senhor. Reparem que o selamento, ela não é feito dentro da igreja. Ah, eu vou para tal igreja que guarda o sábado, eu vou para tal igreja, não, eu vou ficar na minha igreja, mas vou guardar os... Não é a igreja que sela. Não é? É a característica que nós temos do legislador como criador. O sábado, a guarda do sábado. O selador deve ser aquele que é o único capaz de convencer os homens a aceitar o selo de Deus. O Espírito Santo é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o único que pode convencer o mundo sobre a transgressão da lei, porque pecado também é transgressão da lei.
Só guardar o sábado não garante o selamento. É o selo principal, ou é a característica principal do selo de Deus. Mas é preciso santificação. É preciso uma entrega separado para Deus. Somente depois dos nossos pecados serem apagados, de aceitarmos a Jesus no santuário celestial, de aceitarmos a sua morte na cruz, é que os seus servos podem receber o selo do Deus vivo. Pois, como vimos, o sábado é um sinal de santificação. Se nós formos lá em Ezequiel, capítulo 20, fala como sinal de santificação o sábado. Reparem que o verso 2 e 3, se nós pegarmos o verso 1, 2 e 3, os anjos estão segurando os ventos para que o mundo não seja destruído. Vem um outro anjo e fala, olha, ainda não, porque nós temos que selar o povo de Deus. E qual é o selo? Aquilo que identifica Deus como Criador. E o mandamento que identifica Deus como Criador é só o sábado. Sábado é o único mandamento da Bíblia que identifica Deus como nosso Criador. O sábado é o selo de Deus. Agora, o fato de guardar o sábado não me sela. Entendeu? Porque isso é salvação pelas obras. O aceitar a Cristo, aceitar o Criador, aceitar a sua morte na cruz, ter apagado os meus pecados, é que me projeta ou que me capacita a receber o selo por guardar o sábado. Muitos estão guardando o sábado sem estar selados. Reparem que o guardar o sábado é uma resposta, é um resultado, é uma consequência de aceitar a Cristo como seu Salvador. Continuamos. Verso 4 ao verso 8. Agora nós vamos entrar no tema principal, que é dos 144 mil. Ouviu o número? Vamos lá, verso 4 ao verso 8. Então ouviu o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Reparem, 12 mil vezes 12 dá 144 mil. Quem são então os 144 mil? À primeira vista, nós poderíamos entender que é o povo de Israel. Mas será que é o povo de Israel? Será esse, como vocês estão vendo agora, esse simbolismo de um quadrado perfeito de 144 mil? Será este então o povo? Quem será este o povo? Quem são os 144 mil? Para nós entendermos, primeiro devemos entender que Apocalipse, ele está vindo do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o início do capítulo 7, ele vem de forma simbólica. Como eu posso pegar agora o versículo 1, 2, 3, interpretar de forma simbólica, e agora o versículo 4 a 8, interpretar de forma literal? Se o capítulo começa de forma simbólica, o 144 mil tem que ser entendido de forma simbólica. Outro ponto, não existe mais a nação de Israel contendo as 12 tribos. O que nós temos hoje de Israel são provavelmente os descendentes de Judá e Benjamim, porque a outra foi destruída pelo reino da Síria. Não existe mais as outras tribos. Então, qual é o simbolismo? Como nós poderíamos entender, além de outro ponto, que o povo de Israel foi rejeitado, condenado como nação na morte de Jesus na cruz? Foi o último momento que eles tiveram. Não que o judeu não possa ser salvo, mas como nação, não é mais a salvação pela nação de Israel. Os 144 mil, para nós entendermos, elas representam um símbolo espiritual de Israel. O número 12, a numerologia bíblica, nós já falamos até do 7, que é o número da perfeição. Nós poderíamos citar o número 6, que é o número da imperfeição. Por que o número da imperfeição? Porque não chega à perfeição. O 6 é quase perfeito.
Ele não é o 7. O 7 é perfeito e o 6 é imperfeito. Por isso nós temos, por exemplo, o número 666. Por isso nós temos a estátua de Nabucodonosor que ele faz. Tinha 60 metros por 6 metros. Os números 6 sempre aparecendo na simbologia dos deuses pagãos, que era o simbolismo também dos deuses pagãos. Nós temos o número 3, que é o número da trindade. Nós temos o número 4, que mostra a totalidade. E temos o número 12, que é uma representação do povo de Deus. Quantas tribos? 12. Quantos apóstolos ou discípulos? 12. Quantos fundamentos tem a Nova Jerusalém? 12. Quantos portões tem a Nova Jerusalém? 12. Com 12 pedras preciosas. Reparem que 12 representa o número do povo de Deus. Por isso que fala, a Nova Jerusalém está fundamentado sobre os 12 discípulos, 12 apóstolos, além da pedra angular que é Cristo. As 12 pedras, os 12 portões, as pedras preciosas, representam a entrada do povo de Deus na Nova Jerusalém. Vamos estudar isso lá no final, no capítulo 22, mas só estou dando uma palhinha para nós entendermos. E se nós vemos 12 tribos de Israel, que é falado ali, se nós entendemos vezes 1000, que é um número multiplicador, isso quer dizer que o povo de Deus é um número multiplicador, um número abrangente, representa um grupo especial de pessoas que estarão no céu. Nós vamos ver isso no capítulo 14, depois, por que é um grupo especial. Mas o que devemos entender aqui, que os 144.000 representam um símbolo de Israel espiritual. Representa a igreja de Deus, que vai estar no céu de maneira especial. Eu estou aqui tentado a falar mais sobre os 144.000, mas nós vamos estudar isso no capítulo 14, e eu vou tirar a graça do estudo do capítulo 14, que vai falar dos 144.000, que tem características mais específicas. Mas o que nós devemos entender aqui, e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, aguarde, que mais daqui 7 capítulos nós vamos estudar mais sobre os 144.000. Por que que eles são especiais? O porquê que eles estarão no céu de forma especial? Mas o que precisamos entender aqui, número 12 representa o símbolo do povo de Deus, o símbolo vezes 1000, o multiplicador, que são milhares, é um número não só de 144.000, mas é um número grande de pessoas que estarão no céu de forma especial. E aí entramos na última parte agora, o verso 9 até o verso 17, é uma única perícope, é um único enredo só, e diz lá assim, eu vou ler com vocês e depois nós iremos explanar. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono. E diante do cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Verso 11. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Reparem, a visão do capítulo 4 e 5 da visão do trono de Deus. Verso 12, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Verso 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, eis que se vestem de vestiduras brancas, que são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me diz, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite do seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio dos tronos os apacentará e os guiará para a fonte da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Reparem que João, ele completa aqui a sua visão. Depois dos 144.000, ele começa falando. Depois dessas coisas, ele vê uma outra multidão. Reparem que essa multidão não são os 144.000, mas também é uma multidão que está no céu. Então nós temos 2 grupos de pessoas que vão estar no céu. Nós temos 2 grupos de pessoas que vão para o céu. Nós temos 144.000, que nós vamos explicar mais para frente,
como eles vão, por que eles vão e são especiais. E nós temos aqui o grupo, uma grande multidão que vai para o céu. E aí tem algumas características, vestidas de vestiduras brancas, eles trarão uma vestimenta única, vestes brancas, simbolismo da justiça do Salvador. Se nós formos lá em Apocalipse capítulo 22, quando fala da Nova Jerusalém, diz que só entrará na Nova Jerusalém aqueles que vestirem das roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Reparem que a veste, na Bíblia, roupa, ele é símbolo de caráter. Quer ver? Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Adão e Eva, antes de pecar, eles estavam vestidos com a glória de Deus. Quando pecaram, eles perceberam que estavam nus. Foi tirado a glória de Deus. E o que eles fizeram? Roupas de folhas de figueira. E o que Deus fez depois? Matou um cordeiro e fez roupas de pele de animal. Olha só, o homem antes de pecar tinha o caráter, a glória de Deus, o caráter puro. Ao pecar, ele se vestiu do seu próprio caráter. Mas Cristo morreu, e aqueles que aceitam a morte do Cordeiro, eles se vestirão da roupa da pele do Cordeiro. Eles se vestirão do caráter transformador de Cristo Jesus. Reparem, roupa simboliza caráter. Isso quer dizer de que esses, grande multidão, são aqueles que estarão vestidos com o caráter de Deus. Aqueles que aceitarão o caráter de Deus. Em outras palavras, não serão salvos pelas suas obras. Serão salvos por aceitarem a Jesus Cristo. Há outras características, diz ali, ostentarão palmas em suas mãos. O que são as palmas? Emblemas da vitória, a grande vitória alcançada sobre o poder de Jesus. Esta multidão incontável, ela é composta, como diz ali, que vieram da grande tribulação. Todos os cristãos que passam por tribulação, todos os cristãos passam por tribulação. Em outras palavras, poderíamos dizer que para entrar no reino dos céus, o cristão tem que passar por tribulação. Eu até brinco para algumas pessoas, falo assim, olha, a sua vida está tudo bem, a sua vida está tudo excelente, cuidado. Pode ser que você não está no caminho da salvação. Porque o cristão que está no caminho da salvação, que está em Cristo, ele passa por tribulação. No mundo tereis tribulação, no mundo tereis problema, no mundo passareis por dificuldade, no mundo passareis por guerras. O próprio Cristo disse isso. Por quê? Porque Satanás não está satisfeito de sermos salvos por Jesus. Então, no mundo passareis por tribulação. Todo aquele que faz parte, ou que fará parte da grande multidão, que estará no céu, depois da volta do Senhor, terá passado por tribulação. Tribulação essa também, ela tem um simbolismo, talvez, daqueles que morreram pela perseguição da palavra de Deus. Ela é ampla para aqueles que, por causa da fé em Cristo, perdem empregos, perdem oportunidade, a família fica contra, os amigos ficam contra, passam por dificuldades neste mundo por amor a Cristo, e também que aqueles que dão a própria vida pela palavra de Cristo. A Bíblia fala sobre o tempo da angústia, qual nunca houve desde que houve nação, ocorrerá então sobre esses. Continuando, fala bem assim, nem fome, nem sede. Isto mostra que eles passaram por fome e por sede por causa da palavra de Deus. E nós vamos estudar isso mais à frente, nas 7 últimas pragas. Os pastos com todos os frutos, a vegetação, tudo fica seco. Joel 1, verso 18 a 20. Os rios e fontes, as águas, elas tornam-se sangue. Vamos ver isso lá no Apocalipse capítulo 16. Nesse tempo, nós viveremos pela dieta da justiça, que será reduzido a pão e água, que será servido somente pela simples palavra de Deus, sem as interpretações humanas que nos afastam da simples entrega a Cristo Jesus. Quando nós vemos lá na frente sobre as pragas, reparem que lá vai falar sobre o sol, e aqui já dá uma antecipação. Fala, o sol não vai abrasar mais sobre os homens, ou abrasar os homens com fogo, não abrasará mais os homens com fogo. Os justos serão protegidos dos seus efeitos mortais. Deus tem os seus filhos espalhados ao redor do mundo.
não em igrejas específicas, elas são encontradas em todas as igrejas e até mesmo fora das igrejas. A sua mensagem de selamento, porque esse é o ponto principal, ela está indo depressa a todas as terras, porque Mateus 24 diz, o evangelho será pregado a todo mundo, então virá o fim. O capítulo 6 mostra a volta de Jesus, é aqueles pedindo que os montes caiam sobre eles, pois não suportam a glória de Deus. E eles perguntam, quem poderá sustentar-se? Quem poderá aguentar? Quem poderá ficar diante de tudo isso? O capítulo 7 nos ensina que existe um povo especial e que a terra só vai ser destruída. A terra, ela só vai chegar ao seu fim com a volta de Jesus, quando Deus tiver marcado, quando Deus tiver selado seus filhos, quando Deus tiver colocado uma marca especial. E vimos que essa marca é o sábado, porque mostra o legislador, o criador, mostra o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador, aqueles que entregarem a sua vida a Ele, aqueles que automaticamente começarem a guardar os seus mandamentos, esses sim, serão selados por Deus. E após o selamento, 2 grupos especiais haverá neste selamento, os 144.000 e a grande multidão. A grande multidão que terão passado pela tribulação, a grande multidão que terá sofrido, que terá passado por grandes perseguições, esses sim, esses serão levados para o céu. Esses estarão com Cristo Jesus. Por quê? Porque aceitaram estar com Jesus, aceitaram ser salvos por Jesus. Querido amigo, querida amiga, eu quero falar para você neste momento. Não importa se você é adventista batizado, não importa se você está se preparando para o batismo, não importa se você já foi dessa igreja e está se preparando. Eu não sei como esta mensagem está chegando para você neste momento, mas ela está chegando porque o Espírito Santo quis que chegasse ao teu coração. Ela quer que você ouça esta mensagem, porque ela quer que você entenda que a sua salvação, ela não está dependente de uma igreja, mas ela está dependente de você aceitar a palavra de Deus e seguir a tua palavra. A palavra de Deus diz, quem crer e for batizado será salvo. A palavra de Deus diz que o selo de Deus é o sábado. Você entende que o sábado é o dia do Senhor? Você entende que até hoje, talvez você e eu estivemos guardando o sábado, talvez pelas obras, por queremos sermos salvos pela guarda do sábado? Não é o sábado que salva. O sábado é uma mostra, um simbolismo daqueles que já estão salvos em Cristo Jesus. Há muitas pessoas que guardam o sábado que não estão salvos. E há muitas pessoas que acham que por só aceitar a Jesus Cristo estão salvos. Ambos estão errados. A fé e as obras, elas andam juntas. Elas não andam separadas. A escritora Ellen White, ela compara fé e obras como sendo um barco no meio de um lago e o remo. O barco é a fé e o remo são as obras. Eu te pergunto, você no meio de um lago, o que te salva? O barco ou os remos? Alguns podem dizer, o barco me salva. Ele te salva de afogar, mas ele vai te deixar no meio do lago. O que te leva para a beira do lago? O que te leva para a terra firme? O remo. Mas o que é o remo sem o barco? O remo, ele não me leva à beira da estrada, à terra firme, se eu não estiver dentro do barco, que é a fé. O primeiro ponto é a fé. O primeiro ponto é eu embarcar no barco da salvação, cujo capitão é Cristo Jesus. O primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador. O primeiro passo é aceitar que a sua morte, ela foi expiatória no meu lugar e que eu não preciso fazer mais nada para ser salvo.
Mas agora eu preciso aprender a andar nos passos de Jesus. Eu preciso aprender a seguir os passos, os mesmos passos que ele teve aqui nesta terra. Quais foram os passos que Jesus teve? Em nenhum momento em que ele esteve aqui na terra, ele aboliu a lei de Deus. Em nenhum momento ele deixou de seguir os mandamentos de Deus. Querido, querida, você já aceitou Jesus? Amém por isso. Mas falta dar mais um passo nessa direção. Falta fazer mais um passo. Seguir os seus ensinamentos. Falta aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Falta você ser batizado. Falta você ser rebatizado. Falta você aceitar toda a palavra de Deus. Não para ser salvo, mas para mostrar ao mundo que você já foi salvo por Jesus Cristo e que aceita toda a sua palavra. Sabe por quê? Porque pode cair o mundo. Pode vir o problema, a dificuldade, as tentações. Pode vir todos os problemas que podem existir. Eu estou firme em Cristo Jesus. Pode vir o Covid-19. Pode vir questões políticas, pode vir questões econômicas, pode vir questões familiares, sociais, pode vir todas as questões. Se eu aceito a Jesus Cristo, estou firme na tua palavra, pode cair o mundo, mas eu estou em paz. Que a paz de Deus esteja no seu lar, na sua vida hoje. E que eu e você possamos entender que há um grupo de pessoas que podem sustentar-se diante da glória de Deus. E eu clamo a Deus que eu e você estejamos, ou entre os 144 mil, ou entre a grande multidão que se vestirão de branco, para um dia estar com Cristo, quando Ele voltar nas nuvens dos céus, e possamos dizer, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Aí onde você está? Se você sentir que o Espírito Santo está tocando no teu coração, que você precisa fazer uma renovação a Deus, se ponha de joelhos, se levante, ouça a voz de Deus ao teu coração. Quero orar para que logo, logo, Deus possa se cumprir na tua vida e na minha vida a nossa salvação. Santíssimo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, mais uma vez, por estar sustentando essa terra, sustentando os quatro ventos. Que o Senhor possa logo selar este povo, que nós possamos ser o teu povo nesta terra, ou 144 mil, ou a grande multidão, não importa, mas que nós estejamos entre aqueles que poderão estar passando a eternidade ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Se faça presente na vida de cada um, que o Espírito Santo continue nos tocando, para que realmente possamos entender a real necessidade da nossa entrega diária, e de forma consciente, nós nos entregarmos ao nosso Salvador, e como consequência da nossa entrega, obedecer os seus mandamentos. Vem estar com os pedidos, com essas pessoas doentes, com as pessoas que estão com dificuldades, vem estar com cada um de nós, que todo o nosso pensamento e todas as nossas atitudes, elas sejam voltadas para a nossa entrega, para a nossa salvação em Cristo Jesus. É o que pedimos, pelo amor e pela entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz, em nome de Jesus. Amém.